Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura e análise desse livro, né? Estratégias para a Sobrevivência, de James Thompson, publicado pela editora Vida Cristã, né? A gente tem aí analisado e lido esse livro para que a gente trace, né, essa estratégia para a sobrevivência nesse mundo mal, né? Onde guerras, né, divisões, doenças, divisões até mesmo na igreja, né? Na família, você está passando algum problema, desemprego, doença, né? Tem muitas coisas ruins, né, acontecendo, né? E como eu sempre falo, né? Olha essa plantinha aqui, em tantas adversidades, né? Ela está conseguindo aí sobreviver. E é isso que a gente tem que traçar, né? Colocando a nossa vida em primeiro lugar, seguindo aí Jesus, né? E Deus, né? Tudo em primeiro lugar aí. Deus e Jesus. Como dizem aí, né, os cientistas políticos, né, de geopolítica, muitas coisas ruins, né, está para acontecer aí no mundo, no Brasil, em todos os lugares, né? Então, a gente tem aí que estar traçando, né, essas estratégias aí para a sobrevivência, né? No caso aqui é um plano para a sobrevivência da igreja baseado no livro de Hebreus, como a gente tem visto, aqueles irmãos, né, do primeiro século, né, no qual o livro de Hebreus foi escrito, estavam desanimados, né, muitos querendo desistir e muitos querendo voltar para a sua velha religião, né, que era o judaísmo, né? E o autor de Hebreus, né, tenta animar esses irmãos aí a ficar firme na fé, que era só assim para alcançar aí a salvação, né? E a sobrevivência aí, né, da igreja lá que estava desanimada. Isso acontece com a gente hoje em dia também, né? Às vezes a gente fica desanimado aí, né, com esse mundo, com a própria igreja, com os familiares, às vezes discussão, né, entre um e outro que tem, né, algum partidarismo aí de um e de outro acaba, né, dividindo e separando. E a gente tem que focar, né, nas coisas de Cristo, de Deus, para que possamos aí sobreviver, né, nesse mundo aí mal. Vamos ler hoje o capítulo 9, né, que vai falar sobre guardando a fé. Abre aspas. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Fecha aspas. Hebreus 11 diz o seguinte, ó. No terceiro século AD, Celsus, um filósofo pagão, travou animado debate com Orígenes, o erudito cristão. O filósofo pagão tentou mostrar que o cristianismo não era verdadeiro, depois que servia apenas aos supersticiosos e simplórios. Se houvesse algo substancial na fé cristã, argumentou Celsus, ela com certeza atrairia mais seguidores. Ele foi uma dentre as muitas pessoas cultas que se sentiram ofendidas com as crenças cristãs. Um dos aspectos que ofendeu particularmente os povos da antiguidade foi a exigência cristã de que as pessoas crescem em realidades que ninguém podia ver ou experimentar. O grego educado fazia seus alunos examinarem tudo usando a razão. A fé podia facilmente transformar-se numa muleta para os simples que não ousassem enfrentar a realidade. O, o cristianismo podia então o cristianismo pedia então fé por parte de seus seguidores, mas os pagãos desprezavam esta dependência da fé. O velho argumento pagão parece moderno. Para muitos, a igreja inclui pessoas que acreditam numa história e num Deus que se acha muito distante do mundo real de sua exigência.
Os avanços científicos dizem com que Deus parece cada vez mais afastado do mundo. O secularismo de hoje conclui que o mundo real consiste de nossas casas, nossas terras e os outros itens materiais que não dão uma sensação de segurança. Nós até falamos de papéis guardados num cofre como nossa, entre aspas, apólice de seguro. Este ponto de vista afeta a igreja. Nossa apatia em relação à vida da igreja é provavelmente resultado da crença não expressa de que o mundo real está em outro lugar. Se tivermos de escolher entre nosso compromisso com a igreja e o mundo que vemos, facilmente demonstramos qual dos dois é o mundo real. A indolência dos leitores originais de Hebreus era provavelmente resultado de uma convicção de que a fé era possível em virtude de não poderem ver nem tocar a sua realidade. A frustração predominou quando as promessas não foram imediatamente cumpridas. O fato de que o cristianismo mostrou ser uma demorada perseguição ou uma corrida de longa distância talvez tenha perturbado as suas convicções e os deixasse com a sensação de que a fé não lhes trouxera segurança. A perseguição e prisão, conforme está lá em Hebreus 10, 32 a 34, fez com que chegassem ao ponto de, entre aspas, retroceder e, entre aspas, cair. Hebreus 10, 39. Da mesma forma que Esaú, eles pareciam prestes a a vender seu direito de primogenitura para uma única refeição no mundo real. Hebreus 12, 16 e 17. O único mundo aparente para eles era aquele que podiam ver e tocar. A realidade da fé passaram a ser unicamente uma miragem. A resposta para o seu desejo de retroceder, segundo Hebreus 11, é a fé. Este grande capítulo poderia parecer deslocado em Hebreus, especialmente quando considerando que a linguagem de Hebreus 5, 1 até Hebreus 10, 39, referia-se ao tabernáculo e ao sumo sacerdote. Mas o capítulo 11 não está fora de lugar, porque o autor afirmou repetidamente a seus leitores desanimados que eles precisavam de fé. Eles foram lembrados de que o povo de Deus no Velho Testamento começou bastante bem a sua peregrinação, mas não herdaram a promessa porque a mensagem não foi, entre aspas, acompanhada pela fé. Hebreus 4:2. Os israelitas não entraram na terra da promessa devido à sua incredulidade. Hebreus 3:19. Apenas os que creem entram no repouso do Senhor. Hebreus 4:3. Finalmente, em Hebreus 10:39, o autor diz, abre aspas, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Fecha aspas. Subtítulo: O que significa crer? A palavra fé talvez seja uma das mais mal empregadas em nosso vocabulário. Ela é usada para descrever muitas experiências diferentes. Algumas pessoas dizem, entre aspas, você precisa crer, sem falar sobre o objetivo da fé. Elas talvez estejam dizendo simplesmente que é preciso ter fé na fé. Ao examinarmos mais de perto essa ideia, vemos que a fé não passa então de um pensamento positivo. Para outros, a fé é um sentimento subjetivo. E a força da fé pode ser
assim facilmente testada pela extensão da experiência emocional. Em resultado, não há fé se não houver tal experiência. Outras pessoas reduzem a fé às opiniões certas sobre determinados assuntos. A fé pode ser então medida pela resposta do indivíduo a um conjunto de perguntas sobre assuntos escolhidos. O autor de Hebreus é o único escritor do Novo Testamento que define a fé. A uma comunidade vacilante, ele escreveu, abre aspas, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fecha aspas. Hebreus 11, 1. Esta definição aparece no início do capítulo, onde ele tenta inspirar seus leitores a recitar os nomes do povo fiel das gerações passadas. O autor faz uso de duas expressões paralelas em Hebreus 11:1 para descrever a fé. Ela é uma, entre aspas, certeza. No grego, hipostasis. E uma, entre aspas, convicção. No grego, elogichos. A palavra para certeza ou substância é hipostasis, que significa literalmente aquilo que fica por baixo. Ela sugere um fundamento sólido ou um lugar para apoiar-se à segurança e estabilidade de quem se apoia em terreno sólido. Ao revermos os conselhos do autor a seus leitores, a ideia de fé, como tendo um ponto de apoio, se torna mais clara. Em Hebreus 10, 38 e 39, o escritor contrasta a fé com o retrocesso. Em Hebreus 6, 11 e 12, a fé equivale a paciência e confiabilidade. Através de todo o livro existe uma preocupação constante com pessoas que perderam seu ponto de apoio. O autor teme que, entre aspas, se desviem, Hebreus 2:1, ou, entre aspas, se afastem, Hebreus 3:11, da fé. A fé é o oposto do afastamento. O autor diz: a fé é a certeza, não se tratando então de um sentimento subjetivo. Convicção, no grego elegios, é um termo legal significando, entre aspas, prova. Ele sugere a evidência objetiva e certeza necessária num tribunal. A fé, portanto, é uma convicção ou certeza, sendo baseada na realidade. Subtítulo: Coisas que se esperam, fatos que se não veem. A maioria das pessoas constrói sua vida sobre as realidades visíveis. Os comerciais de televisão apresentam exemplos das coisas que nossa cultura considera como reais na vida. A vida bem vivida exige um carro de luxo, novos utensílios domésticos e novas roupas. Nossa cultura secular, com sua extraordinária abundância, proclama que a realidade está fundamentada nas promoções no emprego, casas novas e um número incontáveis de símbolos de, entre aspas, status, que se torna o fundamento de nossa existência. Complementando aqui, né, que esse livro foi escrito há muitas décadas atrás, hoje, né, as pessoas vivem aí, né, por like, né, por joinha, por visualizações, né, nas suas redes sociais, né, também, né. Continuando a leitura aqui, né, as, entre aspas, coisas que se veem fornecem o ponto de apoio em nossa cultura.
As saídas para fazerem compras, onde se entram em contato com uma multidão de objetos que proporcionam deleite visual, são um testemunho daquelas coisas que não dão segurança. Na verdade, a premissa por trás de uma cultura materialista é que a, entre aspas, vida boa pode ser alcançada através da aquisição dos objetos mais recentes de que não temos necessidades. Em contraste com este pano de fundo, as palavras de Hebreu 11:1 podem chocar-nos. Nossa, entre aspas, segurança encontra-se nas, entre aspas, coisas que se esperam e nos, entre aspas, fatos que se não veem. Para o autor de Hebreus, o mundo que vemos não passa de uma realidade transitória, não sendo de modo algum um mundo real. A cultura materialista coloca sua confiança nas coisas que não duram. Somente o mundo invisível de Deus pode dar-nos um lugar firme em que nos apoiar. Isso permite que perseveramos através da adversidade e aceitamos as decepções. O cristão encontra a sua segurança num, entre aspas, patrimônio superior. Hebreus 10, 34. E não em objetos tangíveis. Este tipo de fé faz exigências. Ele nos separa dos valores da cultura em que vivemos. Às vezes, percebemos ridículos, às vezes parecemos ridículos enquanto construímos nossa vida sobre valores que, entre aspas, se não veem. Nos versos de 3 a 40, o autor analisa os grandes heróis do passado, a partir de Abel até personagens não nomeados de um período posterior. Eles viveram em épocas diferentes e experimentaram dificuldades também diversas. Apesar disso, todos tiveram algo em comum. A simples expressão, entre aspas, pela fé, descreve a vida deles. Esses homens e mulheres, embora fossem difíceis manter-se como povo de Deus, encontraram seu ponto de apoio em meio à adversidade e não descobriram a sua segurança nas coisas tangíveis. Um povo que luta precisa de heróis. Nas épocas da crise, os americanos lembraram-se de seus valentes. O exemplo, o exemplo das decisões solitárias e difíceis tomadas pelo presidente Lincoln influenciaram gerações posteriores a se esforçarem ao máximo. O, o desafio de Churchill contra todos os obstáculos em sua luta durante a Segunda Guerra Mundial motivou outros a viverem por uma causa. O autor de Hebreus conhece o valor dos heróis para os desanimados, pois disse, abre aspas, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Hebreus 6:12. A tragédia de nossos dias é que temos poucos heróis. Os personagens principais dos filmes raramente são heróicos. Seus valores não são mais elevados que seus próprios desejos. Não consideram causa alguma como suficientemente nobre para arriscarem sua vida por ela ou sacrificarem os seus prazeres. Talvez a falta de herói resulte de nossa crença de que o mundo real consiste daquelas coisas que podem ser vistas. E você, está decepcionado aí hoje com o que tem acontecido aí nesses últimos dias? Com o que tem acontecido aí na sua vida, no seu relacionamento, com a sua saúde, com o seu país, com o mundo, com o seu bairro, com a sua igreja, com o seu irmão, com seus
pais, seus familiares, seus filhos, com quem você está decepcionado ultimamente, né? Vamos aqui, né, ver, né, os nossos heróis na Bíblia, né? Não ficar olhando aí coisas materiais, né? Homens, né, que não seguem a fé, né? Que nós estamos vendo aqui no capítulo 11, né, de Hebreus. Às vezes a gente coloca nossa confiança, né, em algum homem, né? Em algum grupo de homens, né? Em algum departamento aí, né? E colocamos nossas esperanças, né, neles aí para resolver os problemas, né, da nossa vida, né, do país, do mundo, né? Temos que ter a nossa fé nos heróis da Bíblia, né? O outro subtítulo, onde estão os heróis, né? Vamos ver então aqui, ó. Certo autor escreveu um artigo intitulado, abre aspas, Demasiado ricos para ter heróis, fecha aspas, o qual saiu na revista americana Harper's. Ele sugeriu o seguinte, abre aspas, a sociedade que não tem heróis logo enfraquece. Seus propósitos são menos elevados, suas aspirações menos desafiadoras, seus empreendimentos menos árduos. Os membros individuais serão também mais fracos, irão, entre aspas, afrouxar e, entre aspas, retroceder, e assim, abrandados, a última coisa que querem é ouvir falar de heroísmo. Não querem saber dos homens e mulheres cujo exemplo poderiam perturbá-los, exigindo deles esforço, obrigações e sacrifícios e nem mesmo a oportunidade de receber honras. Abre aspas, temos uma infinidade de flautas e flageoles, fecha aspas, disse Emerson, mas não o som de qualquer pifos, fecha aspas, para chamar-nos, fecha aspas, do texto completo. Precisamos de heróis para ajudar-nos a encontrar valores além de nós mesmos. Alexandre dormia com a Ilíada debaixo do travesseiro. Ele descobriu seus heróis nos espíritos nobres de Acles e Heráclios. Não, Heráclito. Abre aspas. Se jamais fui fascinado na infância pelos meus heróis e os prodígios da vida, fecha aspas, afirmou Josiah Royce em seu livro A Filosofia da Lealdade. Abre aspas, será mais difícil fascinar-me mais tarde com o chamado do dever, fecha aspas. Da mesma forma que a civilização necessita de heróis para reter a sua vitalidade e encontrar valores, além de seu próprio e limitados interesses, a Igreja também precisa deles. Assim sendo, o autor de Hebreus apresenta aos seus leitores desanimados uma lista dos heróis antigos que também enfrentaram o desânimo. Todos eles explicaram de uma ou outra forma a definição de Hebreus 11:1. Eles apoiaram sua vida sobre, entre aspas, coisas que se não veem. Noé, por exemplo, construiu a arca depois de ter sido advertido sobre, abre aspas, acontecimentos que ainda não se viam, fecha aspas, Hebreus 11:7. E por isso tornou-se herdeiro de Deus. Sara recebeu poder para conceber, entre aspas, pela fé, por confiar na promessa divina. Hebreus 11:11. Pela fé, os patriarcas Isaque, Jacó e José invocaram as bênçãos do futuro. Hebreus 11:20 e 22. Moisés desistiu dos tesouros do Egito.
preferindo, em lugar disso, a aflição, porque, abre aspas, contemplava o galardão. Hebreus 11, 26. Ele deixou o Egito sem ficar amedrontado, permanecendo firme, abre aspas, como que vê aquele que é invisível, fecha aspas. Hebreus 11, 27. A fé sempre envolve, portanto, a, entre aspas, certeza de coisas que se não veem. Como diz o autor, abre aspas, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, fecha aspas, Hebreus 11, 6. É-nos dito muitas vezes que os fiéis viviam na esperança de uma, entre aspas, pátria, Hebreus 11, 14, ou uma, entre aspas, cidade, Hebreus 11, 10. Esses homens e mulheres de fé confiavam no que outros consideravam irreal. Quando temos como, entre aspas, certeza aquilo que é irreal para outros, ficamos abertos para as lutas e insegurança da fé. O capítulo 11 apresenta um quadro consistente das batalhas da fé, pois esta nos leva a entrar em conflito com os valores de cada geração. Noé, por exemplo, entre aspas, condenou o mundo. Hebreus 11, 7, pela sua fé. O escritor descreve os fiéis como peregrinos, cuja vida na terra se passa como numa, entre aspas, terra alheia. Hebreus 11, 9. Abraão, abre aspas, partiu sem saber onde ia, fecha aspas, Hebreus 11, 8. Do mesmo modo, Moisés voltou as costas para os atrativos da época por causa de sua fé. Hebreus 11, 26, 25 e 26. A fé envolve então a ideia de acertar a insegurança da vida de um, entre aspas, peregrino na terra, por termos encontrado nossa, entre aspas, certeza nas, entre aspas, coisas que se não veem. Existem ocasiões em que a fé naturalmente envolve mais do que uma vida em separado de nossa cultura. Os leitores originais aprenderam que a fé pode envolver sofrimento, prisão e abuso público. Hebreus 10, 32 e 33. Os heróis da fé deixaram também um legado de destemor e sofrimento. Os pais de Moisés não temeram o deserto, aliás, não temeram o decreto do rei, porque tinha fé. Hebreus 11, 23. Moisés também não se amedrontou com o edital do rei. Hebreus 11, 27. Na verdade, Hebreus 11, 32 a 38 apresenta uma lista de heróis que experimentaram o sofrimento devido à sua fé. O autor se reporta à história de heroísmo não só no Velho Testamento, mas também na tradição judaica subsequente. Essas pessoas, abre aspas, morreram na fé, fecha aspas. Hebreus 11, 13. Hebreus 11, 35 e 36 diz o seguinte, abre aspas, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Fecha aspas. Eles sabiam que a fé envolve persistência, mesmo quando não recebiam uma resposta imediata à sua agonia. Eles não se comportaram
como pessoas que julgavam que o mundo real se achava entre as coisas que vemos ou em acumular novos bens. Ter fé significa ficar firme, apesar de tudo o que pudesse acontecer. Olha aí, né? E você? Como é que você está aí? Olha, vou reler aqui um pedaço aqui que eu achei muito interessante, né? Eles sabiam que a fé envolvia persistência, mesmo quando não recebia uma resposta imediata à sua agonia. E você, né, com essa nova geração, né, de internet que quer tudo imediato, né? Você tem persistência mesmo que, que não receba, né, a resposta imediata à sua agonia? Você está agonizando aí com problemas, com situações, né? E aí não vem a resposta que você quer, né? Temos que persistir e esperar que a nossa recompensa, né, às vezes nem vem nessa vida, né? Vem só na próxima, lá no céu, se entregarmos, né, nossa vida a Jesus, né? Se você quer entregar a sua vida a Jesus, não sabe o que fazer, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail. Terei o maior prazer de mostrar para você como o que você tem que fazer, tá bom? Continuando a nossa leitura aqui, subtítulo: A frustração e a fé. Podemos aprender algo sobre a fé se examinarmos o que abrange a ênfase sobre as, entre aspas, coisas que se não veem. Esta não é uma parte muito popular do cristianismo, porque gostaríamos de ter uma certeza de que a fé, entre aspas, funciona todos os dias. Algumas pessoas buscam segurança na forma de benefícios. É-nos dito então que a fé produz dividendos em forma de novos empregos, grandes negócios e vida social melhorada. Para outros, as certezas constantes surgem na forma de paz de mente e na ausência de frustração e sofrimento. Embora seja verdade que existe, entre aspas, alegria na crença, há algo muito insidioso no fato de construir a nossa fé sobre certezas tangíveis. Em Hebreus, a fé pode envolver tanto frustrações como sofrimento, porque ela se apoia sobre, entre aspas, coisas que se não veem. O autor indica a frustração da fé duas vezes no capítulo 11. Em 11:13, ele resume a experiência de todos os heróis da fé. Abre aspas, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Fecha aspas. Olha aí, né? Em Hebreus 11:39, depois de ter analisado a história, o autor diz, abre aspas, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, fecha aspas. A fé, como sugerem esses exemplos, não recebe uma certeza instantânea. O crente deve suportar frustrações e agonia. Ele pode perguntar-se por que as promessas de Deus não parecem cumprir-se. Através de tudo isso, a fé envolve, abre aspas, não obter a conscientização da promessa. Aliás, a concretização da promessa. Vou ler de novo. Através de tudo isso, a fé envolve, abre aspas, não obter a concretização da promessa, fecha aspas. Hebreus 11:13. Talvez nossa falha de persistência seja resultado de nosso despreparo para a frustração. É possível que não estejamos preparados para os problemas da igreja local. A tragédia que cai sobre nós
ou sobre nossos amigos mais íntimos podem parecer transformar as promessas de Deus em zombaria. Se acreditarmos que o cristianismo envolve uma sucessão infindável de vitórias, a frustração resultará num, entre aspas, retrocesso, numa fuga das exigências do compromisso assumido. A promessa de Deus pode levar-nos a ter sonhos impossíveis. Na realidade, porém, é provável que não obtenhamos a, entre aspas, concretização da promessa durante uma vida inteira na Terra. O que o cristão pode fazer com a frustração? O livro de Hebreus diz que devemos aprender a viver com ela. O cristão não desiste no primeiro sinal de desespero. Ele deve aceitar a frustração e manter a fé. Alguém diz que nossas vidas experimentarão toda a tensão da corda de um violino que só canta quando esticada. Esta corda se estica entre a esperança infinita e as limitações finitas de nossa vida. A vida só pode produzir a sua melhor melodia quando vive sob essa espécie de tensão. Nós só compramos a, entre aspas, paz de mente, que é ansiosamente buscada, quando desistimos daquelas promessas que nos sustentam. Jesus nos ensinou a crer nas promessas, mas ele também nos preparou para as frustrações. Ele conta a parábola do semeador, cujo trabalho consistia principalmente em plantar sementes que não produziam. Marcos 4, 3-9. Jesus sabia que seus discípulos iriam às vezes identificar-se com a viúva indefesa que apelava a um juiz injusto. Lucas 18:1. Tais histórias indicam que Jesus previu as frustrações da vida cristã. Ao estudarmos o registro bíblico, observamos que os homens de fé experimentam profundas frustrações e desespero. Jó lutou com questões de fé. Jeremias vivia angustiado com a sua vocação. Esses homens creram nas, entre aspas, coisas que se não veem. O que a igreja faz com a sua frustração? Cedemos aos nossos valores temporários quando, entre aspas, retrocedemos? A fé envolve manter-nos firmes quando nossa única fonte de segurança é encontrada nas, entre aspas, coisas que se não veem. A fé que teve início há muitos séculos atrás certamente sobreviveu porque os fiéis se mantiveram firmes na esperança da adversidade e não porque tivesse tido constantes vitórias. A igreja de hoje enfrenta a mesma tarefa. Nossos heróis do passado podem ensinar-nos uma lição valiosa. Olha aí, né? Temos que persistir, mesmo que nós não vamos receber, né? Aqui nessa terra, né? Recompensas, né? Mas há uma recompensa muito maior no céu, né? Ao lado de Cristo, né? Olha só. O capítulo 10, que a gente vai ler no próximo vídeo, vai falar sobre persistindo através do sofrimento, né? Olha aí. Mais um tema interessante, né? Você está sofrendo? Você está passando por algum problema? Né? Olha aí o que a gente viu hoje, né? Então, persista, né? Vamos traçar, né, essa estratégia para a sobrevivência, né? Conforme esse livro está nos ensinando, né? A entender melhor a Bíblia, né? Principalmente aí o livro de Hebreus, né? Tá bem? Se você ficou com alguma dúvida sobre o que a gente leu aqui hoje, vimos aqui hoje,
escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar suas dúvidas. Se você mora longe, né, podemos fazer isso através de videochamada também, tá bom? Peço para que você, se gostou, deixe o like aí, compartilhe esse vídeo aí com suas redes sociais, seus familiares, peçam para que eles se inscrevam no canal. Aciona aí o sininho, né, para que quando eu fizer o próximo vídeo vocês sejam avisados, tá bem? Agradeço o tempo, né, que vocês têm desprendido em aprender a palavra de Deus, né? Tenho certeza que Deus também está se alegrando, né, com tudo isso, tá bem? Fiquem com Deus, né? E até o próximo vídeo. Amém?